Se você tem sido escrava das suas emoções, está na hora da gente ter essa conversa e você cair na real e parar de viver escrava daquilo que você pode controlar. Meu nome é Sabrina Alves, eu sou psicoterapeuta, sou teóloga também. Nesse canal te ajudo a encontrar caminhos para o crescimento e maturidade, tanto emocional como também espiritual. Muitas vezes eu ouço muitas mulheres, mas assim, gente, é muitas mulheres mesmo, todos os dias no meu Instagram, falando sobre a dificuldade de controlar suas emoções e como que pode acontecer no dia a dia essa vontade insana de fazer justamente aquilo que nós não queremos fazer, de sentir o que nós não gostaríamos de sentir e acabar indo completamente ao lado oposto daquilo que a gente quer fazer ou aquilo que a gente quer sentir. Durante muito tempo, eu fui muito sedentária, por exemplo, e a falta de atividade física ou até mesmo comer alimentos, comida ruim mesmo, né? Não conseguir manter uma comida, uma alimentação saudável, com uma comida adequada, tudo isso tem base emocional. Antes eu me sentia mal porque não só pelo fato de eu achar que não conseguia, mas também pelo fato de sempre fazer as mesmas coisas erradas que eu não queria. E isso, no primeiro momento, até trazia uma sensação de prazer. Só que logo em seguida, eu me via de culpa na mente, com consciência pesada, mal, porque de novo eu tinha comido o que não queria, de novo eu tinha deixado de ir na academia, de novo eu tava ali sedentária, me sentindo mal, me sentindo angustiada, e aí a ansiedade lá em cima, aquele sentimento de que você é um fracasso e tantas outras coisas. As explosões, que também fazem parte do descontrole emocional, funcionam da mesma forma. Quantas vezes eu queria me controlar, eu queria ter uma mente bastante assim, de domínio próprio mesmo, e eu não conseguia fazer isso. Por quê? Porque sempre quando eu via, eu já tinha explodido. E eu acreditava que isso era eu, que isso fazia parte de mim, que eu não era disciplinada mesmo, de que eu nunca ia conseguir comer direito e tantas outras coisas que muitas vezes você, de tanto tempo agindo da mesma forma, acha que isso é a tua identidade. Então, o primeiro ponto que nós precisamos identificar aqui, e você precisa colocar isso assim na tua cabeça como uma verdade, se for preciso, escreve na testa, cola no guarda-roupa, no espelho do banheiro, não sei, faz alguma coisa, mas não esquece disso. Isso tudo não é a tua identidade. Não é a tua identidade. Não é que você nasceu indisciplinada. Não é que você nasceu para ter uma vida dessa forma, para viver desse jeito. Não é que você nasceu para ser explosiva, para não conseguir controlar as suas emoções. Isso não faz parte de você. De tanto você viver isso por causa de um contexto, uma base emocional, talvez tida da tua infância, com os teus familiares e tudo mais, por você não ter vivido nada além do que você vive dessa forma, talvez a tua vida inteira, é que faz você pensar que você é dessa forma. Não é porque essas ações e tudo isso, a forma como você vive, são de fato comuns na tua vida, quer dizer que sejam normais, ou seja, que de fato foram feitas pelo Criador, pelo fabricante que te fez para ser dessa forma, com esse propósito, com esse intuito. Nós precisamos começar a perceber essa distinção, senão nós assumimos identidade fracassadas, identidades já que perderam a batalha sem nem ter consciência de que isso não somos nós. A partir disso, eu preciso passar alguns passos para que você consiga identificar que você não é as suas emoções e que as emoções não precisam te controlar, mas que você pode sim ter domínio próprio e controlar elas. A primeira coisa é que você precisa identificar a tua vozinha. A vozinha que fica ali na tua cabeça, justamente te tirando do centro, te tirando do foco, antes de você fazer aquilo que você sabe que você não deveria fazer. Por exemplo, hoje de manhã eu fui pro CrossFit. Eu pratico CrossFit mesmo estando grávida. E tem sido bom demais. Só que não é bom no momento, às 6 horas da manhã, quando o CrossFit inicia. Ou às 5h20, às 5h15, quando eu preciso acordar, trocar de roupa, com aquela cara amassada, arrumar esse cabelo, enfim, e dar um jeito de chegar até a academia para conseguir levantar esse corpo, tirar ele da inércia e fazer alguma coisa. Não é fácil antes de fazer. Por quê? A vozinha fica na minha mente. E hoje mesmo aconteceu isso. Quando o celular despertou, eu abri os meus olhos e uma vozinha veio na minha mente. Sabrina,
você dormiu tarde ontem, você teve compromisso até tarde, você ainda não dormiu o suficiente, você ainda não descansou o suficiente, você pode dormir mais um pouco, você pode depois, você não precisa ir agora. Você, sabe, você merece isso, você merece ficar mais um pouco, você tá grávida, você entende? Então essas vozinhas, elas não são de Deus, elas te perturbam, porque é no momento de fragilidade, seja de fome, de cansaço, de sono, geralmente nessas ocasiões, é que a gente acaba dando ouvidos a essas vozinhas e elas acabam nos tirando do propósito, do caminho no qual nós sabemos racionalmente que precisa ser feito. Então, ter essa consciência de que essas vozinhas, elas vão surgir e que você precisa saber que elas não são reais, elas não são verdades absolutas sobre você e que você não é obrigada a segui-las, faz total diferença. Sem identificar essas vozinhas, você simplesmente, de forma inconsciente, vai se render a elas e quando você percebeu, você já pisou na bola, você já deixou de ir, você já se rendeu a um estresse, a uma explosão, você já se rendeu a ficar de novo jogada no sofá, você já se rendeu a procrastinar tal coisa, você já se rendeu a tudo aquilo que os teus desejos, os teus impulsos e até mesmo os teus hormônios dizem pra você naquele momento. Outra forma, ou o segundo passo, na verdade, que você precisa tomar consciência é como eu posso, de fato, diminuir essas vozinhas no momento em que elas aparecem. Por exemplo, no momento em que eu abri os olhos e essa vozinha veio, eu já disse assim pra mim, Sabrina, como você se sente quando você volta do CrossFit? Como o teu corpo está quando você volta, você toma um banho, você se sente, sabe, aquela dopamina toda, aquela serotonina, aqueles hormônios todos ali se sentindo bem, 7:30 da manhã, você já venceu o dia praticamente. Como você se sente quando você volta? Muitas vezes nós deixamos de ter um olhar um pouco mais amplo. A gente olha somente para aquilo agora, aquilo que eu quero, principalmente quando você tá com fome ou quando você tá irritada, estressada, cansada. É muito mais fácil você explodir, é muito mais fácil você comer a besteira e pegar a primeira coisa que tem na geladeira. É muito mais fácil. Por isso, nesse momento, você não deve tomar atitude nenhuma. Nesse momento, você tem que parar e se perguntar, essa vozinha, o que eu posso contrapor com essa voz? Então, no primeiro momento, você faz uma lista de quais são essas vozinhas que ficam aí na tua cabeça o tempo inteiro. E você só vai conseguir descobrir passando por essas situações, ok? E você vai perceber que você vai tropeçar, que você vai cair, gente. A gente é ser humano. Ei, acorda. Não tem como descobrir isso agora no vídeo, vou colocar em prática e nunca mais vou errar. É um processo. Você vai tentar uma vez, vai falhar, vai tentar duas, na segunda vez você consegue, na terceira vez, de repente, não conseguiu completamente, na quarta vez você já conseguiu mais, e assim você vai indo na caminhada. Quando você identifica essa vozinha, você vai então perceber quais são as verdades que eu posso contrapor com essa voz, para que ela não minta mais na minha mente, para que ela de fato possa ficar o mais baixo possível e que eu definitivamente perceba que ela é uma mentira e não uma verdade que a minha mente está dizendo para mim mesma, por causa de hábitos, de muitas vezes até percepção de que eu só resolvo um problema explodindo, só resolvo um problema com raiva, por causa talvez até de feridas do passado que você inclusive precisa resolver se você não resolveu. Não há receita de bolo para isso, você precisa de fato passar por um processo de mapear as suas emoções, de entender as raízes, de curar essas questões do passado. Mas, voltando a essa questão das emoções, você precisa compreender quais são essas vozinhas e o que você pode fazer ao máximo para diminuir o volume dessas vozes e perceber que, na verdade, não passam de mentira. A terceira questão que você pode adotar e que faz total sentido é você adotar um estilo de vida como se você já tivesse um novo hábito. Então, o meu estilo de vida é tentar me adequar a, mesmo grávida, mesmo com a gravidez, conseguir ir no CrossFit às 6 horas da manhã. Para isso, eu preciso agir como se eu já tivesse esse hábito, apesar do meu cansaço, apesar do sono que eu vou ter, apesar do meu corpo tá desajustado e tá se entendendo ainda, se reordenando com todas as mudanças hormonais e tudo mais. Apesar de todas essas coisas, eu preciso assumir e não colocar na minha cabeça como dúvida o ir ou o não ir. Então, se eu já tenho um hábito estabelecido, como que eu vou agir diante desse hábito? No dia anterior, eu vou tentar dormir mais cedo, eu vou tentar deixar a minha roupa ali já pronta para que no dia
de madrugada, 5:30 da manhã, eu possa já pegar a roupa pronta ali, só colocar e já ir para ser mais fácil. Se você quer, por exemplo, criar o hábito de não explodir mais com as pessoas, não estar mais irritada, ou até mesmo conseguir se ver com mais autoestima, conseguir controlar a tua ansiedade, conseguir controlar, você precisa compreender como que pessoas que já têm domínio sobre essa área, que é minha fraqueza, agem. Como elas de fato vivem. Inclusive tem um livro dos 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, que fala um pouquinho mais sobre essas questões. Então, como que uma pessoa que de fato vive aquela realidade que eu ainda não vivo, está levando o seu dia a dia, está reordenando e organizando a sua vida, o que essa pessoa fala para si mesma, o que essa pessoa defende, como essa pessoa age, como essa pessoa utiliza de desculpas, que geralmente não são muitas, são pouquíssimas, e as pouquíssimas que existem, esse tipo de pessoa vai querer eliminar com ela de qualquer forma. Uma pessoa que consegue ser eficaz na sua atitude, ela não tem desculpa. Mesmo que você esteja cansado, e isso é uma meia-verdade, de fato você está cansada, não justifica você procrastinar algo. Porque muitas vezes nós precisamos, na verdade, reordenar. Se eu estou cansada e não consigo mais fazer as coisas, é porque algum desajuste na minha agenda houve, eu não estou conseguindo ordenar a minha agenda para que eu descanse e trabalhe. E muitas vezes eu uso a desculpa, pode ser de estar cansada, ou de estar irritada, ou de estar com muitas tarefas e tudo mais, para então comer mais, para então explodir com uma pessoa quando na verdade eu não deveria fazer isso, porque ela não tem nada a ver com o assunto. Então muitas vezes nós usamos meias verdades, que tem fundamento sim, como desculpa para justificar uma coisa que não tem nada a ver. Então você precisa assumir uma vida, uma realidade, como se você já estivesse vencendo aquilo. E então modelar esses hábitos e essas atitudes. E por fim, o quarto ponto e o mais importante, e talvez seja o que mais vai te confrontar. Mas antes de eu falar sobre esse ponto, se você ainda não se inscreveu nesse canal, minha amada, se inscreve, porque eu tô trazendo vídeo toda semana aqui, conteúdo para te ajudar na área espiritual e também emocional. Curte esse vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou, porque isso é muito importante, tanto para novos assuntos, se você quer vídeos de outros assuntos, de outros temas, escreve aqui embaixo, porque eu vou fazendo o levantamento e o planejamento também disso, para conseguir te trazer mais conteúdos relevantes e que causem transformação na tua vida, tá bem? Estamos combinadas? Se inscreveu, curtiu, fechou? Último ponto. Esse talvez seja o mais confrontador. Nós estamos em uma geração aonde coloca as emoções muito de forma muito importante, de forma muito elevada. O que eu quero dizer com isso? Nós agimos como se as nossas emoções fossem as coisas mais importantes da face da Terra. Até pouco tempo atrás, as pessoas faziam as coisas porque tinha que ser feito e não porque estavam sentindo fazer ou desejando fazer. Até mesmo, por exemplo, no caso de perdão ou no caso de fazer atividade física ou coisas do tipo, a pessoa geralmente usa desculpa do tipo: ai, mas eu não gosto muito de academia, ai, mas eu não senti no meu coração que eu devo perdoar. Minha amada, enquanto você continuar esperando gostar de algo sem fazer, ou até mesmo esperar sentir algo, quando na verdade a nossa natureza é completamente oposta àquilo, você vai continuar na mesma situação que você está. Você acha que eu comecei no CrossFit porque eu amava CrossFit? É impossível amar uma coisa que te cause dor momentânea. Você acha que eu amo ir à academia? Não, mas eu também vou à academia. Por quê? Porque pessoas que são adultas fazem aquilo que precisa ser feito. Crianças fazem somente o que são desejos, e aquilo que gosta, e aquilo que ama, e aquilo que tem vontade. Nós, como pessoas adultas, nós precisamos deixar um pouco as emoções de lado e tomar decisões difíceis de fazer aquilo que nós não gostaríamos de fazer, para que de fato possamos ter uma vida mais fácil e ter resultados daquilo que nós gostaríamos de ter. Só que o que acontece? Nós tomamos decisões fáceis, fazendo coisas que nós gostaríamos, e aí nós acabamos colhendo coisas difíceis, recebendo coisas que nós não gostaríamos de ter na nossa vida. Então a gente precisa ser menos imediatista, menos vidinha miojo e começar de fato plantar coisas mais sólidas e fazer de fato alimentos mais saudáveis, alimentos de verdade, para que a nossa vida possa ser abastecida de coisas de fato verdadeiras e profundas. Não só daquilo que é raso, do miojo que fica pronto em 3 minutos, mas passa 30 minutos e você tá com fome de novo. Consegue entender a analogia? Nós precisamos nos preocupar mais
com satisfação futura, com visão de médio e longo prazo. Nós precisamos olhar mais para frente e não ficar apenas querendo incessantemente sermos abastecidas de dopamina e um monte de prazer instantâneo e momentâneo, porque talvez isso vai te levar a uma vida infrutífera, vai te levar a uma vida inconstante e completamente desequilibrada emocionalmente. Eu espero que você consiga colocar esse passo a passo em prática. Escreve aqui qual foi a tua dúvida, se eu posso te ajudar mais em alguma coisa. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!